para mim, eu acho que tem não sei quanto tempo que eu conheço ela, desde a época do Rio de Janeiro. Eu acho que nós estamos comentando mais de 50 anos. Então, mais de 50 anos que eu convivo com a Casinha Feliz. E aqui em Cuiabá, eu dei muito treinamento para professores e agora, então, com a neurociência, eu fico mais apaixonada ainda pela Casinha Feliz, porque ela está toda dentro da neurociência. E quando a gente fala dela, realmente, todo mundo, quando fala, os professores que são assim, apaixonados por ela, ficam bem emocionados. Mas, realmente, ela passou por todos os períodos, entendeu? E ela não perdeu o rumo dela. Tem escolas aqui em Cuiabá que não saíram dela, que entrou construtivismo, entrou global, ela continua em uma das melhores escolas aqui de Cuiabá. E o que eu acho mais interessante na Casinha Feliz é que ela pode ser alfabetizada por crianças menores e com rapidez. Eu já consegui alfabetizar umas 3 crianças em 15 dias, porque dentro da neurociência, você dá uma palavra hoje e demorar muito para ela dar, o que acontece? A criança esquece, não retém. Por exemplo, antigamente a gente dava o silábico. O que acontecia também com o silábico? Você dava babebi, bobu, você lembra? Para dar o A, você ficava uma semana. Para dar o E, você ficava 2 semanas. A criança que pegava rápido, que era inteligente, não tinha problema nenhum, pegava rápido. Mas e aquela criança que tinha problema, que tinha alguma deficiência? E a vantagem da Casinha Feliz é que, além dela ser um método fonético, ela também não são letras, são símbolos. Então, também fica muito mais fácil para uma criança que é autista, que tem TDAH, exatamente isso tudo, ou déficit intelectual, ela pegar. Agora, dentro da Casinha Feliz, eu sou muito rigorosa, porque quando eu dou a Casinha Feliz, eu dou a Casinha Feliz. Quando eu passo da Casinha Feliz, do método fônico para o silábico, eu só dou o silábico para a criança ter continuidade. E a Casinha Feliz dá para você começar a brincar com criança de 4 anos, entendeu? Porque é uma história. E essa história é muito envolvente, porque ela está dentro da criança. E outra coisa também muito importante, no caso da neurociência, é o campo visual. O campo visual dela, da cartilha, é excelente. Por quê? Porque como é que se diz? São palavras, olha aqui, que a criança não fica. Porque a gente vê muito, inclusive algumas coisas que vocês postaram, vocês têm que tomar muito cuidado quando está dando a Casinha Feliz, porque por exemplo, dá o ó, vamos fingir, né? O ó está aqui, aí dá o ó. No mesmo texto, eu não me lembro quem é que fez, o ó está aqui e tem o ó assim. Então, a criança tem que saber ler das 2 maneiras. Quando está introduzindo, eu não aconselho trocar fazer sempre os grafemas, os grafemas da Casinha Feliz, porque senão a criança, isso eu estou falando porque quando eu alfabetizei 2 adultos, eu fiz algumas trocas de letra, falei, não troca a letra não troca a letra não, senão vai confundir tudo. Então, eu acho isso muito engraçado, porque a criança não sabe perceber isso, né? Então, eu sempre passei a perceber isso, entendeu? A partir era um casal de alunos. E outra coisa também, então, para depois, para passar para a cursiva, porque a letra de forma, que foi um período todo mundo passou, né, para as crianças, a maior dificuldade até para o professor para a cursiva. Por quê? Porque a letra de forma, ela só fica muito difícil para a criança. Quer dizer, o que a criança vê? Que geralmente, porque eu me ocupo muito nessa parte visual, entendeu? Essa parte neurológica ela é muito importante, o visual. E o visual já está comprovado que a pessoa só vê 2 vezes, só vê 2 letras. Ela não consegue 2 ou 3 letras no máximo, ela não consegue ler global. Você só lê global se você já conhece. Então, foi um grande erro na época começar do global para a sílaba
é bem mais complicado do que o fônico para sílaba. Agora, o fônico atualmente da Casinha Feliz não, porque os sons são bem definidos. Agora, o fônico que eu tenho visto por aí em mentoria de escola, nossa senhora, é pior até do que o método silábico. Por quê? Porque o som não fica correto, e o que acontece com ele? Na aglutinação, ele fica como se fosse duas sílabas. Vamos fingir a letra M. Vamos ler me. Se a pessoa fala, em vez de falar e grudar o som, não. A pessoa fica ma. Não é o me. E isso daí dá um problema muito sério. Eu tenho visto muito isso nas escolas, que os sons não saem corretos. Tanto é que a Casinha Feliz, ela tem que dar curso, porque o silábico você alfabetiza, agora o fônico da Casinha Feliz você não consegue, entendeu? Então, é um negócio que a gente tem que prestar muita atenção na hora de dar para os professores, na universidade, nas palestras que a gente vê, focar muito isso, o som dessa letra, o som correto da letra, porque senão vai dar confusão na hora do fonema com grafema. E essa coisa mesmo, como está assim na cartilha, é outra coisa também, que o campo visual dela é excelente, porque ela não tem, ela é aberta. Porque, por exemplo, às vezes fazem, que eu tenho visto também, por exemplo, você tem que escrever aqui o bar, né? Aí gruda aqui assim, vamos botar o bar aqui, por exemplo, porque não dá Hoje em dia é mais difícil, porque tem xerox, tem essas coisas, é mais difícil na impressora. Mas quando não está, se juntar isso aqui, para você, lógico que você está lendo o bar. Agora, a criança não vai ler, porque isso daqui é uma outra letra da criança. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar muito, nós, credenciados da Casinha Feliz, nós temos que aproveitar muito esse enfoque todo, porque o que eu fico mais impressionada pela Iracema é que não existia neurociência. E agora, ao contrário, existe neurociência e está com erros básicos de exercícios que fazem, entendeu? Porque depois que a criança consegue assimilar, aí não tem problema ela começar a introduzir outros desenhos de letra, vamos dizer assim, desenho. Não tem problema, mas na hora que estiver alfabetizando pelo método fônico, a gente tem que prestar muita atenção nessa aglutinação, no modo, porque tudo isso faz diferença no campo visual, dentro da neurociência. E aí tem tudo. Então, ele está todo envolto nas histórias, né? É concreto, isso também é muito importante, porque uma criança, por exemplo, com TEA, coisa mais difícil, porque o que, por exemplo? O que vocês sabem muito bem, que criança pequena não dá, só vai acontecer isso, quem não é alfabetizado pela Casinha Feliz, isso aí vai pegar o segundo ano, não consegue fazer o que o E. Mas qual é a criança da Casinha Feliz que não faz o quê? Todas elas fazem, por quê? Porque está concreto, está simples, ó. Isso daqui é importante, isso faz a diferença. Isso faz a diferença. O desenho faz a diferença. Entendeu? Porque, por exemplo, crianças menores têm determinadas coisas que a criança não consegue visualizar. Vamos fingir uma criança de 3 anos que faz um ursinho, um lacinho. Lacinho a criança não consegue visualizar. E essa parte toda de pré-escola está muito mal preparada. Então, a vantagem que eu acho também na Casinha Feliz, dentro agora da neurociência, é que ela está exatamente com a facilidade que tem também para ler mais rápido. Ela consegue ler mais rápido, só tem 3 que é o A, o R e o E da bailarina. Porque essa dança vai alfabetizar a letra cursiva. Mas, o que mais? Pois é, e já dando logo, porque dá para a gente, para a criança, e não deixar a criança errar também, que é outro problema. Na hora que estiver dando a letra que for, já vai corrigindo no quadro. Se fizer um ditado oral,
já vai corrigindo o quadro, para ela não internalizar, não entrar na memória de longo prazo errado. Então, a gente tem que prestar muita atenção a isso, não querer fazer prova, fazer teste, sabe, não sabe. Porque se esse professor for competente como nós somos, passar, eles vão passar, não tem necessidade de prova, tem necessidade de você não deixar o fundamental, porque além de não deixar ele errar, a criança vai ter confiança na hora na hora que estiver lendo, escrevendo, porque eu pego Ana Maria, crianças um minuto, tá? segundo ano que tem. Tá, um entendeu? minuto. E eu pego muito na clínica, crianças que têm problema, porque ficou com medo de escrever, medo de coisa, por quê? Porque foi cobrado muito de maneira errada. E uma das vantagens também da Casinha Feliz é na hora da escrita, porque as letras são simples, entendeu? São praticamente desenhadas, né? Então, isso tudo a Casinha Feliz está todinha dentro do sítio. Eu vou falar com vocês Ana essa Maria. parte toda mais complexa. Agradeço vocês aí. Obrigada. Alguma dúvida? No final, a gente pode trocar perguntas e dúvidas que ficarem. Tá, ok. Obrigada. Muito De obrigada. nada. Agora,